Olá, família IBC. No templo e nas casas, transformando e multiplicando vidas. Tema do estudo: resultados da vivência do princípio do servir. A respeito dos princípios ensinados por Jesus no Sermão do Monte, até o momento, tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o princípio da adoração e o princípio do servir. Estudamos sobre as consequências do desvio desses princípios. Mas é muito importante também conhecermos os resultados práticos na vida daqueles que não apenas estudam, mas adotam o princípio do servir como estilo de vida. Vamos fazer a leitura dos seguintes textos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Tiago, capítulo 5, verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 11. Evangelho de João, capítulo 13, verso 14 e 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Salmo 126, verso 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Tiago, capítulo 5, verso 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Evangelho de João, capítulo 13, verso 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Salmo 126, verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Lemos muitas vezes que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas talvez nem sempre fique claro para muitos de nós como será esse consolo ou bem-aventurança na prática. Os princípios de Deus sempre trazem benefícios para aqueles que o praticam. É evidente que não devemos seguir o princípio do servir apenas para usufruir dos resultados, porque nesse caso, nossa motivação seria errada e, na verdade, o princípio não estaria sendo praticado.
Raiz contaminada gera fruto contaminado. Mas a palavra de Deus mostra que esses resultados virão como consequência do servir com sinceridade. Esses versículos que acabamos de ler mostram algum desses resultados que irão colher aqueles que são quebrantados e têm empatia com o próximo. Serão consolados por experimentarem a maravilhosa sensação de perdão dos seus pecados. Serão consolados por verem a operação de Deus na vida do próximo, por seu intermédio. Serão consolados por verem a resposta de Deus às suas orações, nas quais, muitas vezes, foram usados como instrumentos de Deus. Serão consolados por perceberem que o genuíno quebrantamento torna-os mais sensíveis às necessidades do outro. Serão consolados por descobrirem a longanimidade de Deus para consigo, levando-os a serem longânimos com o próximo. Serão consolados pela alegria de servir, ao invés de ficarem esperando ser servidos. Serão consolados por extinguirem um espírito de cobrança que os levava sempre a olhar para os outros como devedores. Serão consolados pela liberdade adquirida de olhar o mundo da maneira de Jesus. Não estou no mundo para ser servido, mas para servir e doar a minha vida. Vamos refletir por meio das seguintes perguntas. Qual deve ser nossa intenção ao praticar o princípio do servir? Quais são os tipos de consolo na vida daquele que é servo? Você já experimentou algum desses consolos em sua vida? Como? Que mudanças de vida você deve fazer a partir desse ensinamento? Durante essa semana, você deverá avaliar todas as oportunidades de servir ao outro. Ore e peça a Deus para ser instrumento na vida de alguém, em nome de Jesus.